Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Quem fala é o professor Márcio e eu trago aqui mais uma questão de geometria plana para a gente trabalhar, principalmente aqueles conceitos, de reta tangente, enfim, potência de ponto, que é algo que a gente pode parecer fácil, mas de vez em quando a gente pode nos deparar, nós podemos nos deparar com questões que, se você não tiver aquela base mesmo, por mais que você ache simples a questão, se você não tiver uma base legal, você não consegue resolver, certo? Bom, antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, apoie essa iniciativa. O canal está crescendo aos pouquinhos. Eu agradeço imensamente as pessoas que estão inscritas no canal, que estão comentando, que estão deixando o seu like. É fundamental, pessoal, que vocês deixem o like, que vocês façam comentários, para que o YouTube entenda que este canal é relevante. Isso é uma promessa que eu venho fazendo desde o início da formação deste canal, é que assim que eu tiver condições, e para tanto eu preciso desse retorno de vocês, eu não cobro nada aqui, não peço ajuda assim, financeira a ninguém, eu sou um professor humilde, eu sou uma pessoa humilde que vive dos meus próprios proventos, que são poucos. Mas aqui não tá chororô não, tá? Aqui é só para explicar. Eu só peço o like de vocês. Somente isso, o reconhecimento do trabalho que a gente está colocando aqui. É o máximo que vocês podem fazer por mim. Não precisa fazer mais do que isso. Apenas isso. Se você assiste o vídeo, deixou o seu like, fez um comentário, isso vai ajudar bastante o canal, vai fazer com que o vídeo circule aí no YouTube e outras pessoas tenham acesso também. Sem mais delongas, vamos à resolução da questão, mas para tanto, vamos fazer uma recapitulação que eu acho muito pertinente, por mais que muitos que já sabem esse tipo de contexto, pode ser que passe alguém no canal aqui e que vai ficar um pouco perdido. Então a gente tem que levar em consideração esses alunos que têm aquela dificuldade, que quer aprender e tem muito esforço em aprender, mas que precisa de um embasamento, tudo bem? A primeira coisa que eu gostaria de fazer como uma recapitulação é o seguinte: se eu tenho uma reta qualquer, reta R, e ela toca uma circunferência em um ponto, ou seja, tangenciando essa circunferência, ela tangencia essa circunferência, sempre que eu traçar o raio passando por esse ponto onde a reta tangencia a circunferência, eu vou formar um ângulo de 90 graus. Professor, isso sempre vai acontecer? No ponto de tangência, o raio faz 90 graus? Sempre. Isto é uma propriedade de retas, de posicionamentos de retas em relação à circunferência. Quando a reta tangencia uma circunferência, o raio sempre será perpendicular à reta tangente, ao ponto de tangência, ok? Outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês: quando eu tenho um ponto externo e por ele passa duas retas que tangenciam a circunferência, eu coloquei aqui ponto A e ponto B, sempre, esse segmento aqui, ó, PA vai ser igual a PB. Ah, professor, se aqui mede X, quanto mede aqui? Também X. Tudo bem, pessoal? É uma recapitulação, eu sei que muitos já sabem isso de cor e salteado, mas para aqueles que não sabem e que querem fazer uma recapitulação, estamos fazendo, para a gente poder embasar a nossa resolução.
Outra coisa que eu gostaria de lembrar é o seguinte, quando você tem um paralelograma, o que é paralelograma? É uma figura que tem lados paralelos. Uma figura geométrica tem lados paralelos. Quando eu tenho um paralelograma, sobretudo um retângulo, eu sempre tenho que lembrar que os lados são paralelos, ok? Os seus ângulos medem 90 graus cada um. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360 graus. Professor, quer dizer que você quer dizer o seguinte, se aqui for A, aqui também é A, porque esse lado é paralelo a esse e, portanto, os lados também são congruentes. Se são paralelos e formam um ângulo de 90 graus ali, ó, existe uma condição ali de congruência. Um lado paralelo ao outro, eles têm a mesma medida. Isto é regra. Isso é uma propriedade dos paralelogramas. Ó, lados paralelos são congruentes. Então, ó, se aqui é A, aqui é A. Se aqui é B, aqui é B. Eu até coloquei pintei aqui de vermelho aqui, ó, para indicar este lado é igual a este. Este lado tem a mesma medida que este. Ou seja, eles são paralelos. Tudo bem? Trata-se de um paralelogramo especial, que é o retângulo. É algo bastante trivial, com certeza para muitas pessoas, mas para outras não. Vamos à resolução da questão proposta, que diz que é para a gente achar o valor do x. E aí, eu começo fazendo o seguinte, vamos traçar uma reta paralela a essa reta aqui, ó, de modo que ela vai passar exatamente pelo centro e saindo do ponto de tangência desse segmento que mede x. Tudo bem? Beleza. Então vamos fazer isso. E aí a gente já tem uma certeza absoluta. Que certeza absoluta é essa? A certeza absoluta, eu até usei uma caneta azul que não deveria usar uma vermelha para destacar uma construção diferente. Para visualizar, né? Para você visualizar. Então acredite, nós passamos aqui uma reta que é paralela a essa, passando pelo centro, e ela saiu aqui, ó, do ponto de tangência. A certeza que nós temos é que esse ângulo é de 90 graus. Essa é uma certeza absoluta que nós temos. Do mesmo modo, observe o seguinte, do mesmo modo, nós vamos fazer com uma reta que vai ser paralela. Eu tracei uma reta paralela, saindo do ponto de tangência desse segmento que mede x, ele tangencia a circunferência maior aqui, então eu tracei um segmento paralelo a este lado aqui. Do mesmo modo, agora eu vou traçar um segmento que passa pelo centro da menor, pelo ponto de tangência aqui, ó. Porque aí eu tenho uma certeza que este ângulo vai ser 90 graus. Uma vez que se eu sigo aqui, ó, igual falamos aqui, se eu traço um segmento daqui até o ponto de tangência, eu tenho certeza que esse ângulo é de 90 graus. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Raciocinando aí comigo aí. Se ficar feinho o desenho, eu peço desculpas aí, ó. Tá, pessoal? Vamos tentar fazer aqui. Então, a certeza que eu tenho é que se essa reta, esse segmento que eu construí é tangente a essa circunferência maior, este ângulo é de 90 graus. E com toda certeza, este ângulo também é de 90 graus. Por quê? Porque se ele passa, aqui eu vou estender aqui é o centro, vou estender aqui, ó, o centro aqui, né? Se ele passa necessariamente pelo centro, esse pedacinho aqui é o raio, tudo bem?
Beleza. Tá, do mesmo modo, pessoal, que observando aqui, ó, essa teoria aqui, ó, onde o ponto externo eu passa duas retas tangentes a uma circunferência, se você observar, esse segmento ele é tangente à circunferência maior. Do mesmo modo que eu tenho aqui, ó, por exemplo, se eu tivesse um ponto P aqui, ó, esse ponto P até aqui, esse é o ponto de tangência. Então, ó, aqui também mede x. Bom, mas se eu criei aqui um paralelogramo, eu posso afirmar que este pedaço é x e que esse pedaço aqui é x. Uma outra coisa que eu posso afirmar é o seguinte, que daqui até aqui, ó, mede x também. Então, ó, esse segmento aqui, ó, daqui até aqui, ó, mede x também. Tudo bem? Perdoe-me se ficou um pouco fora né? Mas é apenas um esboço da ideia, ok? Beleza, mas olha só. Se eu unir os centros dessa circunferência, das duas circunferências, vocês vão observar o seguinte. Olha o que vai acontecer se eu unir esses centros. Eu sei que daqui até aqui é o raio da circunferência maior, mede 6. E eu sei que daqui até aqui é o raio da circunferência menor, mede 4. Logo, quanto mede esse segmento todo? Evidentemente que todos já sabem, é 10, certo? Opa, então peraí. Se esse segmento todo é paralelo a esse e ele mede x, se ele é paralelo, tem ângulos de 90 graus, está observando aqui? É o mesmo raciocínio que nós fizemos lá do retângulo. Se ele todo mede x, esse pedaço aqui mede 6, que é o raio, vocês concordam que esse pedacinho aqui mede x menos 6? Ou seja, é tudo menos esse pedaço aqui. Menos o raio, né? Porque daqui até aqui é o raio. Então, tudo é quem? X. Se eu só quero este pedaço aqui, vai ser tudo menos um pedacinho dele, menos o próprio raio, menos o 6. Vai ser o x, que é esse lado é paralelo a esse, vai ser o todão, menos esse pedaço aqui, que é o 6. Do mesmo modo, pessoal, nós podemos analisar o seguinte, o que mais a gente pode perceber aqui? A gente pode perceber o seguinte, esse ângulo aqui todo, aqui, ó, esse lado todinho aqui, ó, ele mede x também, porque ele é paralelo a esse lado. Ah, mas espera aí. Daqui até aqui é x. E quanto mede daqui até aqui? Perdão, daqui até aqui mede 4, né? Daqui até aqui mede 4. E quanto mede isso tudo aqui? Isso tudo aqui vai medir o quê? É como se eu estivesse tirando esse pedaço, não é? Então vai ser o todão menos esse pedaço. Esse pedaço quanto mede? Mede 4 também, né, pessoal? Então, ó, 4, 4 é o diâmetro. Esse pedaço é o que a gente tá tirando daqui. Quando a gente considera o cateto aqui do triângulo retângulo que vocês já observaram, eu estou considerando aqui, ó, o lado x paralelo, que esse lado também é x. Agora, se eu quero só esse pedaço, basta eu tirar esse outro pedaço aqui, ó, que na verdade é o raio. E o raio mede quanto? 4. Então, esse lado mede quanto? X menos 4. Daí eu acho que vocês já mataram a charada do que vai aparecer aqui, ó. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Olha como Pitágoras ajuda a gente na geometria plana.
99,9% dos problemas envolvendo a geometria plana aparecem o Teorema de Pitágoras. Não sei se vocês já observaram isso. Então, ó, o Teorema de Pitágoras diz: o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, ou a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. A ordem aí é ida e volta. Então, ó, a soma dos quadrados dos catetos, x, deixa eu focar aqui, menos 6 ao quadrado, mais x menos 4 ao quadrado, isso é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é 4 com 6, 10. 10 ao quadrado. Aí você já viu aqui, ó. Olha aí o produto notável que o pessoal detesta lá no 8º ano ou na 7ª série antiga, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, 6 ao quadrado, 36, mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16. Isso é igual a 100, né, pessoal? 10 ao quadrado, 100. Beleza, vamos raciocinar aqui, vamos lá. Juntar coisas semelhantes, né? X e x, eu tenho uma laranja, mais uma laranja, 2 laranjas. Então, ó, 2x ao quadrado. Aí, ó, eu tenho menos 12 e menos 8. Como os sinais são iguais na adição ou subtração, eu repito o sinal e adiciono 12 com 8, 20. X. Eu tenho 36 e 16. 36 com 16, 6 e 6, 12, vai 1, deu 40, 52, perdão, 52, mais 52. Vou passar o 100 para o outro lado, menos 100 igual a 0. E aí eu fico com 2x ao quadrado, menos 20x. Aqui, na adição com sinais diferentes, você repete o sinal do maior em módulo. O maior em módulo é o 52 ou é o 100? O 100, né? Então, o sinal dele é menos. E subtrai o 100 menos 52. 48, né, pessoal? Eu sou danado para fazer continhas erradas assim de cabeça, assim. 48 e 52. Tá perfeito. Isso é igual a 0. Observe que todos os parâmetros da equação são números pares divisíveis por 2, evidentemente. Então, nós vamos simplificar essa equação dividindo por 2. Ah, professor, se não fizer isso, dá errado? Não, não dá errado. Mas vocês concordam que trabalhar com uma expressão mais simples é melhor? Então, a gente vai trabalhar com a expressão mais simples possível. Então, ó, x ao quadrado menos 10x, aí 48 dividido por 2, 24, igual a 0. E os parâmetros da nossa equação agora simplificaram, ficaram mais simples. Então, ó, o a, parâmetro do coeficiente x ao quadrado, né? O parâmetro do x ao quadrado, melhor dizendo, é o 1, porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. O parâmetro do x é menos 10 e o termo independente é menos 24. Pessoal, vocês podem resolver essa questão de duas maneiras ou de outras maneiras, caso vocês consigam desenvolver. Vocês podem escolher a forma como vocês querem resolver essa equação do segundo grau. Vocês podem optar pela fórmula da soma e do produto, se você tiver muita aptidão mesmo para você fazer a coisa com agilidade, isso vai te poupar muito tempo. E pode também usar a fórmula do discriminante da equação e da fórmula resolutiva. Como eu estou querendo fazer uma coisa onde abrange
o desenvolvimento de uma equação que também é um conteúdo legal, que a pessoa tem que estar relembrando também, eu vou desenvolver pela fórmula do discriminante, vou achar a resolução pela fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva da equação. Mas se você quiser resolver pela forma que você achar melhor, fique à vontade. Então, ó, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta, o b é 10, então vai ficar menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 24. Delta, menos 10 ao quadrado, o expoente é par, resultado positivo, dá 10 ao quadrado, que é 100. Menos com menos dá mais, 4 vezes 24. 4 vezes 4, 16. Vai 1, 4 vezes 2, 8, 1, 9. 96. Então, o delta dá 196. Por incrível que pareça, acredite, é uma raiz quadrada exata. Então, ó, a variável da minha equação, presta atenção nisso, pessoal. Nem sempre uma equação do segundo grau, você vai desenvolver ela na variável x. Nesse caso, nós usamos aqui a variável x, mas poderia ser m, h, k, z, w, não importa. O importante é você lembrar disso, ó. O que é que eu quero encontrar? Valores de x. Então, ó, x é menos b mais ou menos a raiz de delta, isso sobre 2 vezes o a. Professor, por que você está repetindo essa fórmula? Eu sempre repito a fórmula quando eu vou resolver uma questão. Por quê? Porque eu entendo que muitos alunos, às vezes, não se lembram da fórmula e, por não ficar copiando, acabam mesmo esquecendo e não lembram mesmo. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte: sempre, você está trabalhando com fórmulas, procure copiar a fórmula várias vezes, todas as vezes que você for fazer o exercício, não importa. Ah, mas isso é chato, vou fazer logo direto. Cara, se você tem aptidão para fazer logo direto e tem certeza que não vai errar, boa sorte, seja feliz. Agora, o conselho que eu dou para aquelas pessoas que têm muita dificuldade em memorizar as fórmulas, nós temos uma capacidade de memorização a partir do momento da repetição. Quando você repete sempre uma coisa, você acaba, por osmose, você abstraindo aquilo. Eu, como professor, vocês acham que eu não sei a fórmula de Bhaskara, eu não sei aplicar imediatamente a fórmula resolutiva? Isso é trivial para mim. Existem coisas mais complexas, mas eu faço questão de repetir, porque eu sei que isso vai ficar entranhado. Eu nunca vou esquecer de eu posso esquecer de qualquer uma outra forma, eu estou usando ela direto. O grande barato da matemática, de você aprender as coisas, é o quê? É você estar sempre fazendo muitas atividades. Como que eu memorizo a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva da equação? Faça muitos exercícios resolva muitos exercícios de equação. Eu sei que eu estou falando uma coisa muito trivial para uma galera aí que já está muito adiantada, mas para você que não tem dificuldade, esse é o conselho que eu dou. Não existe fórmula mágica para aprender matemática. A única maneira de aprender matemática é não subestimando as questões fáceis, é fazendo as fáceis, as médias e as difíceis. Não subestime, não acredite que você domina tudo, que é uma inverdade. Nem eu domino, eu não domino, eu sou uma pessoa cheia de falhas. Eu erro aqui no vídeo aqui, eu erro continhas aqui, bobas aqui, porque eu não estou praticando toda hora, eu detesto contas. Eu falo isso para vocês aqui. Então, não querem errar? Pratique muito, faça muito, entendeu? Por mais que seja enfadonho. Então, x
é menos B, então menos o B, que é menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 196 sobre 2 vezes o A. Eu estou fazendo questão de substituir coisa por coisa aqui, ó. Então, o X, eu tenho um menos antes do sinal de parênteses, eu troco o sinal dos parênteses do que está dentro do parênteses. Vai ficar um 10 positivo aqui, né? Mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 196? Pessoal, raiz quadrada de 196, você vai fazendo assim, ó. Quer ver? Quanto é a raiz quadrada de 100? 10. Opa, 196 é maior. Quanto é a raiz quadrada de 144? 12. São valores que você precisa memorizar. 12. Opa, 196 é maior do que 144. Então vai ser um número maior que 12. Quanto é a raiz quadrada de 169? 13. 13, beleza. 169 já está beirando aí o 196. Vamos para o próximo número. Quanto é a raiz quadrada de 196? 14. Basta você pegar 14 vezes 14. Procura aí para você ver. Se você procurar colocar isso em prática, a memorizar, e começa a partir do 100. Porque você sabe que o 100, a raiz quadrada de 100 é 10. 100, 11, 121, 11, 144, 12, 169, 13, 196, 14, 225, 15 e assim vai. E aí você consegue memorizar uma série de quadrados perfeitos, vamos dizer assim, né? De números quadrados perfeitos. Então, ó, aqui sem sombra de dúvida é 14, mas se você tiver dúvida, pode decompor em fatores primos o 196. Então, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Eu tenho o x1 ou x', 10 mais 14, 24 por 2, 12. E 10 menos 14 menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Já deu para perceber uma coisa, né? Note o seguinte, tem sentido eu colocar o x valendo menos 2 e adicionar o menos 6? Menos 2 com menos 6 dá menos 8. Comprimento, medida. Qual a medida deste lado? Menos 6? Tem sentido? Não tem, né? Então a gente vai fazer o quê? Desprezar esse valor. Qual é o valor que nos interessa então? É o 12. Observa só. 12 menos 6. 6. Ó, aqui, ó. 12 menos 4. 8. Então esse lado aqui, ó. Esse lado aqui ficou com 6. Esse lado aqui eu tenho 12 menos 4. 8, 8 com 4, que é o lado do cateto todo, 8 com 4 dá 12. Então, eu tenho 6, 12 e a hipotenusa 10. 12 menos 4, 8. 8 com 4, 12. Beleza. 6, 12. E 10. Perfeito? Então, vamos lá. A resolução da nossa questão, que se resume em achar o valor do x, o x é o quê? O nosso 12. Certo? Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, eu peço mais uma vez, deixe o seu like, comente. Desculpe ser repetitivo, porque eu já ouvi críticas aqui, já li críticas nos nossos comentários aí a respeito de eu ser repetitivo, mas eu vou continuar sendo repetitivo para aqueles alunos que precisam de verdade, porque o intuito aqui, eu não tenho nenhuma pretensão, quem me dera ter essa capacidade ou conhecimento,
para poder dar aula para doutores em matemática. Não é o objetivo deste canal. O objetivo deste canal é tentar dar uma base suficiente para que um aluno ou um concurseiro consiga atingir a sua meta aí e ser aprovado. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima aula e bons estudos para todos vocês.